meu nome é Ana Paula Berilha, sou professora do IFES Campos Alegre, né? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre mim, né? Essa foto é uma foto que eu tenho muito carinho por ela, porque é uma foto do Rio Pomba, que fica lá em Itaocara, no Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, né? Era o rio que eu tinha que atravessar constantemente a canoa para poder coletar meus dados do experimento de mestrado e doutorado, certo? Então, quando ele estava cheio assim, dava um certo medinho, né? Eu sou natural de Muqui, né, aqui no Espírito Santo, sul do Espírito Santo, bem pertinho aqui de Alegre. Meus pais ainda moram lá, e lá eu estudei formação inicial lá, né, em Muqui, estudando nas escolas municipais, estaduais de lá. Depois, no ensino médio, eu fui fazer em Cachoeiro, e de lá eu fui, então, cursar a Estadual do Norte Fluminense. Sou casada com o professor Berilha, acho que todos que estão aqui também conhecem. Sou mãe de 2 filhos, Cecília e Jorge Olinto, e atualmente resido aqui em Alegre, né? Entrei no Instituto Federal no ano de 2010, mas em 2019 vim transferida aqui no IFES de Alegre, tá? Eu iniciei minha carreira no IFES em Itapina, lá em Colatina. Bom, quando fui fazer a escolha, né, do curso, não tinha muitas opções, né, na época. Muqui é uma cidade pequena, né, de poucos recursos. A Simone está aqui, que é de lá também, sabe, que não tem muita oportunidade de trabalho também. E o Sávio, né, a qual eu já namorava, ele foi fazer agronomia na UENF, e aí eu fiquei conhecendo a Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, que a gente apelida de UENF. E aí, então, pensei, bom, é uma possibilidade, né? Olhei os cursos que a universidade ofertava e, por afinidade, né, de gostar de estudar, escolhi o curso de Ciências Biológicas. Então, no ano de 2000, eu ingressei na UENF para cursar o bacharelado em Ciências Biológicas. Cursei a graduação. No segundo período da faculdade, eu tive a oportunidade de ser bolsista em um dos laboratórios da UENF, né? E aí, então, lá, no segundo período da faculdade, eu comecei a minha formação profissional, que depois, a pós-graduação aconteceu no CCTA, né, que vou explicar um pouquinho para vocês como isso aconteceu, né, e tentar explicar também para vocês o quanto é importante a gente ter uma visão mais ampla, né, do conhecimento, uma visão mais ampla das oportunidades que nos são apresentadas na vida, né? E aí, então, eu gostaria antes de falar um pouco mais sobre a importância, né, do estudo e o meu relato prático, eu trago para vocês um questionamento, né? O que significa estudar? Estudar é chato, é difícil, dá trabalho, né? É custoso, né? Você ter que deixar de fazer algo, qualquer coisa mais interessante do que estudar. Mas estudar significa adquirir uma habilidade, adquirir um conhecimento. E isso a gente aprende fazendo, praticando, né? É como andar de bicicleta, é como aprender a cozinhar, é como aprender a cuidar de uma casa ou de uma loja, enfim. Estudar é algo que a gente não nasce com isso, né? Não é natural da gente gostar de estudar, mas ela vem de uma necessidade que a gente tem de aprender alguma coisa e de adquirir habilidade em algo. A profissão estudante, bom, é uma profissão ingrata. Quem sustenta essa profissão? Qual é a relação custo-benefício dessa profissão? Quanto tempo você estuda por dia? E aí eu faço essa pergunta para vocês. Qual é o tempo que vocês se dedicam ao estudo?
Podem usar o microfone, o chat, podem ficar à vontade, sejam sinceros. E quando eu falo o tempo de estudar, não é só aquele que acontece lá dentro da faculdade, lá dentro da universidade, não. É em casa. Como você se organiza? Você estuda todos os dias? Podem falar. Qual o tempo de dedicação de estudo de vocês? Difícil responder, pessoal. É muito difícil, porque a gente não contabiliza as horas de estudo nossa, né? Não contabiliza. Muito difícil a gente contabilizar o nosso tempo de estudo, porque é o que a gente faz o dia inteiro. Às vezes, a gente não está estudando para, né, ali sentado, lendo um livro e tal, mas a gente está lendo o artigo, a gente está fazendo, pensando no projeto que vai ser desenvolvido, a gente vai estar discutindo com o colega o que pode ser feito para melhorar aquela situação que o experimento não está dando certo, né? Na verdade, na profissão de estudante, a gente faz um contrato de cidadania conosco mesmos, com a nossa família e até com o governo, né, municipal, estadual, federal. Por quê? Recurso está sendo investido em você. Recurso do governo, recurso da sua família e recurso seu. É o seu tempo, é a sua dedicação, é o que você deixa de comprar para você para comprar um livro, para tirar uma xerox. Então, é um contrato de cidadania, certo? Então, pensem que quando você estiver ali desanimado ou não ver a necessidade, né, de estudar, pensa um pouquinho mais no seu futuro. Pensa que o seu conhecimento adquirido, a sua habilidade adquirida, ela vai fazer diferença no seu futuro profissional. Isso é o que deve ser o maior motivador da gente ser o estudante, enquanto somos estudantes, né? Vou trazer aqui uma informação para vocês, que é assim, hoje eu tenho a oportunidade de atuar como professora num programa de mestrado, contato com os alunos e com professores de outros programas de mestrado, da UENF, de Viçosa, da UFES, várias instituições. E o que a gente tem percebido? A gente tem percebido que nós temos tido as pós-graduações todas, né? Elas têm recebido excelentes alunos, tá? Mas muitos alunos executores, ótimos de serviço, que falam inglês, que leem inglês, escrevem inglês, até em outras línguas. Tudo o aluno sabe, ele sabe baixar um arquivo, ele sabe fazer uma imagem, mas está faltando, a gente tem percebido que tem conhecimento teórico. O conhecimento teórico de, olha, por que eu preciso usar um clorofórmio para extrair o DNA? Por que lá na receitinha de extrair DNA tem que ter o clorofórmio? Ou por que tem que ter um agente salino, né? Ou por que em plantas que têm uma quantidade maior de tanino é mais difícil obter um DNA mais... Ou por que eu preciso fazer uma adubação de nitrogênio, potássio e fósforo lá no meu experimento? Ou por que tal planta eu preciso plantar dentro da casa de vegetação e planta eu na casa de vegetação? Então, isso vem do conhecimento teórico, é de sentar e estudar sobre a cultura que você trabalha, entender os processos que a planta passa, que a fisiologia daquela planta, né? A bioquímica, a química. Olha, você precisa ter ali um agente salino, porque vai facilitar a quebra das pontes de hidrogênio para separar a molécula de DNA. Você vai usar um álcool para limpar melhor, né, o isopropílico, para limpar melhor a molécula do seu DNA.
Se você trabalha com um DNA material vegetal que tem muito tanino, você vai precisar adicionar uma etapa de lavagem no seu processo de extração de DNA. Então, quando você tem um conhecimento acumulado, quando você tem a bagagem teórica, fica mais fácil para você discutir, achar a solução para o seu problema, dali de bancada ou lá do campo, certo? Talvez uma das partes mais difíceis que a gente tem maior dificuldade, né, na hora da dissertação, por exemplo, de mestrado, ou de doutorado, ou do TCC, é a escrita. Escrever não é fácil, muito difícil. Primeiro, porque você precisa conhecer as regras do nosso português. Segundo, que você tem que ter conhecimento teórico. Terceiro, que você precisa ter o conhecimento técnico, né, para discutir o resultado dos seus dados. E aí, o que vai ajudar a você superar essa dificuldade de escrever o seu TCC, a sua dissertação, a sua tese? Lendo o que já tem feito na literatura. Daí a importância do estudo, da disciplina do estudo da nossa vida. Eu preciso ler antes para depois escrever. Então, se você está lá fazendo um estudo com o uso de desenvolvendo um novo substrato, ou se você está fazendo avaliações gravimétricas numa planta, numa mudinha lá, para ver se ela está como deveria, antes você precisa ler o que já foi encontrado na literatura, você precisa ler como é que ele encontrou aquele resultado, o que deu naquele resultado, se foi satisfatório, se não foi. E aí, para dar uma segunda dica, hoje a gente está na era da informação, né? Hoje é fácil você se informar. Eu lembro que quando eu estava no doutorado, no começo do doutorado, isso lá no ano de 2006, a gente resolveu, eu, em comum acordo com o meu orientador, a gente resolveu trazer um molecular novo, recém-chegado no Brasil, né, que era o ISSR, intersequência repetida, né? A gente já conhecia o SSR, o microsatélite, mas surgiu o ISSR, do intermediário entre o AFLP e o microsatélite. Simples e barato como um RAPD, né? E naquela época, 2006, a gente não tinha tanta facilidade com o uso da internet. Nem era comum ter computadores, né? Com tanta disponibilidade. E nem tinha as informações, elas podiam ser públicas, mas elas não estavam na rede. E aí precisou acionar um colega que estava fazendo o pós-doutorado dele na Flórida, lá no para ele acessar os artigos publicados nas revistas dos Estados Unidos e mandou para a gente pelo correio. Então, para vocês virem o quanto hoje é muito mais fácil, né, você ter acesso à informação. Então, eu sugiro que vocês aproveitem dessa informação, porém, com responsabilidade. Porque hoje você acha tudo que você quiser na internet, mas nem toda informação é confiável. Então, aprendam a fazer as suas buscas de forma confiável, né? Usem sites que sejam sites sérios, né? Quando vocês forem buscar os artigos de vocês, usem buscar da base de dados da Web of Science, do Scopus, do Cielo, tá? Não vai pegar informação achando que a informação é científica do Wikipédia. Não. Procure bons artigos, boas referências. Hoje ainda está
isso com a Simone, né? Simone está na fase de escrever a dissertação dela aí no mestrado, PGA, em agroecologia, e eu disse para ela, olha, é importante que você gaste, invista o seu tempo em fazer uma revisão. Em bases importantes, bases científicas importantes, porque a sua banca já vai se sentir melhor, muito mais tranquila, vai te apertar muito menos se você já apresenta uma revisão bacana. E quando você for publicar o seu artigo, o revisor da revista também olha isso. O parecerista da revista também vai olhar em quais artigos ela se baseou. Se ela se baseou em bons artigos, em revistas conceituadas, ela já chega com muito mais moral, né, digamos assim, naquele processo ali de trâmite da revista, tá? Então, é super importante que vocês organizem o tempo de vocês para vocês também realizarem boas buscas, ok? De literatura. Tá? Para isso, tem aí o Bibliometrix, né, que já está bem dominado por muitos de vocês. Já ofertamos cursos, né, do Bibliometrix. O professor Sávio também já disponibilizou um videozinho aí, que eu espero que vocês já tenham assistido também, sobre como buscar, né, essas boas referências aí. Eu super indico, tá bem? Bom, seguindo mais um pouquinho, só trazer um estímulo para vocês, né, do porquê que eu devo estudar. Né? Você já parou para pensar o quanto você já reclamou por ter que estudar? Ou do tempo gasto com estudo? Mais tempo reclamando do que de fato estudando, né? Que estudar por obrigação é muito difícil, né? Estudar apenas por obrigação. Aí o fardo fica muito mais pesado, né? Você tem que encarar o estudo como algo que vai servir para melhorar a sua vida, não tem outra expressão. É isso, né? E não é só o que nos garante também, que pode nos ajudar a contribuir para um futuro melhor também, além do nosso conhecimento, é o nosso comportamento, né? Como eu devo me portar? Como eu devo me comportar? Talvez vocês se coloquem tanto no lugar de estudante, não enxerguem que ali onde você está se capacitando é um ambiente de trabalho, né? É uma empresa pública, mas é um ambiente de trabalho, né? Talvez você estuda para os professores, para os técnicos administrativos, né? Para os terceiros, é um ambiente de trabalho. Então, nesse ambiente de trabalho, um ambiente corporativo, né? Você tem que saber se comunicar com as pessoas, você tem que ser educado, você tem que ser gentil, né? Solícito, ter empatia com o outro. Se observar o seu comportamento, né? Com os colegas, com as pessoas que você está ali lidando, e a gente deve observar dica que eu recebi uma vez de uma colega. Eu era ainda da graduação, essa colega já estava no doutorado, indo embora, porque tinha passado no concurso da Embrapa, né? E ela muito competente, muito estudiosa, muito dedicada, né? Ela falou a obrigatoriedade, mas ela disse também, ela me dava muitas dicas no comportamento e uma atenção, na maioria das vezes, né? Tanto meninas, né? Por exemplo, a forma de se vestir. Até nisso a gente tem que pensar, até isso interfere no nosso futuro, né? Por exemplo, às vezes a gente vai apresentar um seminário, a gente não deve, né? Não estou falando que pode, né? Não deve, por exemplo, nesse dia que a gente for apresentar o seminário, ir com uma roupa transparente, roupa decotada, ou uma roupa muito curta, ou uma roupa que quando vai levantar lá para mostrar alguma figura no apareça a sua barriga, isso para meninas e para meninos, né? É muito comum, às vezes, os meninos
para a faculdade, vai de chinelo, bermuda, né? Assim, se for organizado, né? Um tênisinho, né? Alguma coisa assim, uma roupa mais arrumadinha. Evitem roupas aí para qualquer circunstância, né? Por exemplo, vamos imaginar que você vai de short, chinelo, os meninos short, camiseta, chinelo, e aí você encontra a sua orientadora ou seu orientador e fala assim, olha, hoje eu vou precisar que você prepare para mim no laboratório. Aí você está ali de chinelo, de bermuda, de camiseta, ou de chinelo, de short curto, né? Enfim, o que você vai fazer com a sua professora? Né? Ou professor, o laboratório que você frequenta, né? Então, às vezes você pensa assim, hoje eu não vou mexer com nada de laboratório, mas você não sabe, você está saindo para o seu ambiente de capacitação. Então, observem, né? Observem a postura de vocês, porque ali é um ambiente de trabalho. A roupa curta, a roupa transparente, o short, a camisa com short com camiseta e bermuda. Ali é um ambiente em que você está se capacitando e é um ambiente de trabalho das pessoas. Então, você tem que prestar atenção nisso também, tá? Imagina que você está sendo ali observado por um grupo de pessoas que daqui a um ano ser para o mercado de trabalho, sabia? Quando vocês vão submeter, por exemplo, o mestrado ou o doutorado, vocês vão precisar, todos os programas pedem uma carta de recomendação. Essa carta de recomendação, a gente fala sobre o aluno, né? Se ele tem conhecimento, se ele tem bom desempenho acadêmico, se ele tem bom desempenho nas pesquisas, se ele sabe trabalhar em equipe, né? A gente vai falar sobre vocês. Então, quando a gente vai fazer essa carta de recomendação, a gente quer falar coisas boas de vocês. Mas a gente não vai falar mentira, né? A gente não vai enganar, a gente vai falar aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente observa. Então, assim, a gente quer falar bem de vocês. Para a gente falar bem de vocês em todos os sentidos, em todos os aspectos, vocês têm que, de fato, terem um bom comportamento acadêmico, um bom desempenho acadêmico, um bom desempenho lá no trabalho, saber trabalhar em equipe e ter um bom comportamento. Né, saber lidar com as pessoas, ser educado, gentil e, inclusive, saber que ali é um ambiente de trabalho, que você sabe se comportar nesse ambiente de trabalho, tá certo? O mundo acadêmico, talvez vocês não tenham percebido isso ainda, né, mas o mundo acadêmico, ele é muito competitivo. Muito competitivo. E aí, qualquer detalhe faz diferença, tá? Por isso que gosto muito de dar essa dica também para os meus alunos. Mas, por que eu devo estudar? Voltando à pergunta, eu devo estudar porque é assim que eu vou adquirir conhecimento, é assim que eu vou adquirir habilidade. E aí vem a pergunta, que não é difícil, né, para vocês responderem. Por que que não é difícil para vocês responderem? Vocês conhecem, né, os reinos, as características dos reinos. E aí vem a pergunta, a que reino de ser vivo você pertence? Nós somos seres humanos, né? A nossa principal característica em relação aos outros animais é ter a consciência, né? A consciência, a gente consegue passar por uma situação, tirar proveito, aproveitar aquela situação e gerar uma consciência em relação àquilo, certo? Então, o estudar, ele nos ajuda a melhorar, a ampliar a nossa consciência, tá? Um ser humano, ele deve agir de acordo com a sua consciência. E para isso, ele precisa ampliar de todas as formas possíveis essa consciência. O grupo de estudo ajuda nisso. Ampliar a consciência. Lá, a gente se reúne para conversar, para discutir, para observar, para realizar, para questionar, afirmar, ler, escrever, tá? Então,
esse encontro simples que a gente faz quinzenalmente, semanalmente, uma vez ao mês, ele é útil para ampliar a sua consciência. E quanto mais você estuda, maior, mais ampla, né, torna o seu conhecimento, mais amplo a sua consciência. Saber se expressar também é muito fundamental. Reforçando um pouco mais a questão da empatia, o saber se colocar no lugar do outro. Não é porque eu já sou professora que eu sou melhor ou pior do que alguém, não é porque eu já estou no doutorado que eu sou melhor ou pior do que alguém, não é porque eu sou mestre que eu sou melhor ou pior do que alguém, não é porque eu sou da graduação que eu sou melhor ou pior do que alguém. Mas uma coisa eu preciso reforçar para vocês. Eu não sei se vocês têm a real noção do quanto vocês são privilegiados de estarem tendo a chance de se capacitar. O quanto vocês são privilegiados de ter a oportunidade de ampliar a consciência de vocês. Porque quando você tem uma consciência mais ampla, você vive melhor. Você tem a condição de viver, tá bom? Não esqueçam disso. Saber se expressar é fundamental. Seja educado, seja coerente com as palavras. Para isso, a gente precisa pensar um pouquinho antes de falar, né? Isso a gente não aprende da noite para o dia. Isso é um exercício que a gente vai fazendo. E vocês, a maioria aqui, né? Acho que é estudante do curso de biologia, enfrentar a sala de perceber o quanto é desafiador, cada vez mais a sala de aula. Então, ampliem as suas consciências para com o mundo que está aí hoje, né? Que não está fácil. Se eu entrar nesse mérito, né? Eu vou ficar só falando sobre isso, né? Os desafios que a gente tem hoje, tá certo? Bom, e por que eu devo estudar? Tudo isso que nós falamos, né, faz parte do que chamamos de estudar. E estudar, antes de qualquer coisa, então, é uma ampliação, uma busca pela ampliação dessa consciência. E essa consciência a fazer coisas melhores do que já fazemos e buscarmos ainda novas. Então, não parem por aí, né? Graduar, especializar um pouco mais. Mestre, vamos fazer um doutorado, vamos nos especializar um pouco mais. Porque quanto mais você se capacita, maior a chance de você melhorar a sua vida e a vida da sua família, tá? O seu futuro profissional e a sua qualidade de vida estão sendo preparados hoje. É uma coisa que a gente não dá valor, não presta atenção, que a gente está ali naquela correria, né, do dia a dia. Ai, meu Deus, hoje eu tenho aula, hoje a Ana Paula pediu para fazer isso, pediu para fazer aquilo, tem no milho, tem no café, tem no ali, daqui. Ele está sendo preparado hoje. Você está aprendendo hoje. Hoje, da maneira com que você está hoje. E aí, eu falo para vocês com muita propriedade, né? Essas fotinhos aí mais antigas, né? Tem que botar uma foto mais nova. Tenho o que eu conquistei, não nasci em berço de ouro, né? Então, tudo que eu venho sonhando e conquistando foi por meio do estudo, né? Eu venho de uma tive a oportunidade de fazer o curso que eu queria. Dentro desse curso, eu tive a oportunidade de, a partir do segundo período, me inserir num laboratório. O laboratório era o de genético vegetal, aqui pelo professor Messias. Deixa eu ver aqui se eu consigo de botar o pointer, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Consigo. Esse aqui é o professor Messias Gonzaga,
né? Ele foi meu orientador desde o segundo período da faculdade. Essa aqui é a professora Thelma, esposa do professor Messias. Esse aqui é o professor Gonçalo Apolinário. Não sei se vocês conhecem. O Felipe, com certeza, já deve ter conhecido, né? Acho que já está fazendo disciplina com o Gonçalo. Essa Toda foto terça-feira. aqui... Oi? Oi, Toda Felipe. terça-feira. Repete. Toda terça-feira. Toda terça-feira. Biologia molecular? Não, empreendedorismo. Empreendedorismo. Ah, beleza. Essa foto aqui foi da minha defesa de TCC, né, da graduação no ano de 2004. Quando eu saí da graduação, eu já logo fui inserida no mestrado e continuei sendo orientada pelo professor Messias. E aí eu falo para vocês o seguinte, a importância do estudo, do conhecimento e da dedicação. Quando eu me formei na graduação, a minha turma, ela tinha, quando nós entramos, né, 81 alunos. 81. Formamos 44 alunos. E nesse laboratório, que eu estava fazendo a minha iniciação científica, tinham mais 6 alunas, né? Mas o professor Messias só tinha 2 vagas para o mestrado. E aí eu fiquei com uma delas, né? Então, por que será que eu fui escolhida, né? O currículo, a entrevista, o comportamento, a dedicação, o conhecimento? Não sei. Acredito que tenha sido isso que colaborou para eu ser escolhida, ter passado no mestrado em primeiro lugar com bolsa, certo? Beleza. A minha graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar com marcador molecular, né? Trabalhei com RAPD, o marcador molecular mais simples, né, que a gente tem, genético, né? Tirando as isoenzimas. E ali, esse TCC meu, ele foi parte integrante da tese de doutorado de um outro aluno de doutorado, professor Messias, o Flávio, que hoje também está na Embrapa. E aí, ali eu tive a oportunidade, né, de aprender a fazer gel, dentro da graduação, né, de usar os equipamentos, o termociclador, as cubas de eletroforese, nessa época ainda era com brometo de etídeo, enfim, aquilo para mim era uma maravilha, né. E aí, então, quando eu passei no mestrado, eu continuei com a minha linha de pesquisa, mas fui trabalhar com seleção recorrente recíproca de famílias de irmãos completos em milho. Essa parte do experimento, embora ela tenha, a gente usou também uma parte molecular, nós também usamos campo, né? Meu experimento foram 2 anos de mestrado, 1 ano e meio no campo e 6 meses no laboratório, né? Para poder fazer ali a parte de marcador molecular. Mestrado, essa é a Lucileia, minha amiga de contemporânea, né, de doutorado. Ela estava no doutorado, eu estava no mestrado, eu trabalhava com milho comum, ela trabalhava com milho doce. Lucileia hoje é professora no IFES de Santa Teresa, também na área de melhoramento. Aqui já é uma foto quando eu estava já no doutorado, né, ingressante no doutorado. Esse aqui era a minha equipe de trabalho, né, Silvério, que hoje é professor lá na Universidade Federal do Ceará, Gustavo, que está na Petrobras, Ramon, que está numa empresa privada, Singenta, né, mora ali em Uberlândia, e o Geraldo era o nosso orientador de campo. Tudo que eu aprendi de campo foi com o Geraldo, né, ele me ensinou muita coisa. Eu fiz 6 anos o mesmo procedimento, né, 2 no mestrado e 4 no doutorado, o mesmo procedimento de seleção recorrente, né, conduzir ciclos diferentes de seleção recorrente, que culminou com o lançamento de 2 cultivares de milho da UENF, né, o UENF 506, o UENF 506 11 e o ENF 50612, esses que eu participei, mas já está no ENF 50620, eu acho, né? O Júlio também fez parte aí desse trabalho comigo. E aqui essa foto, né, não poderia deixar de registrar esse momento, né? O Sávio, já namorava ele, né, nessa época aí, ele sempre que podia, ele ia me ajudar na coleta de dados, né? E daí eu falo, ressalto, mais uma vez, em nenhuma dessas fotos
vocês estão me vendo sozinha. Por que não? Porque todo o trabalho precisa ser desenvolvido em equipe. Então, não é o meu trabalho, não é o trabalho do professor Sávio, não é o trabalho da professora Monique, não é o trabalho da Simone, não é o trabalho da Natália, não é o trabalho do Vinícius, não é o trabalho da Gabi, é o nosso trabalho, é a nossa equipe, né? E a gente precisa estreitar essa relação. E o grupo de estudo, ele ajuda no estreitamento dessa relação, além de ampliar o conhecimento que foi falado ali atrás, tá? Então, quando a gente vai planejar um experimento, a gente conta já que todos os nossos alunos vão saber trabalhar em equipe. Além de fortalecer as relações interpessoais, você tem a chance de aprender outras coisas, novas coisas. O experimento da Simone é com café, o da Natália é com calpi, o do Sebastião é no sorgo, e por aí vai. Então, quando você trabalha, se dispõe a trabalhar em equipe, você vai aprender no café, no sorgo e no calpi. E na molecular, né? Porque alguém ali também vai fazer alguma análise molecular. Então, é super importante que vocês saibam trabalhar em equipe. O saber trabalhar em equipe, pessoal, não é sempre... pessoal, hoje eu vou coletar um dado, você pode ir lá? Não é sempre a pessoa está lá, eu posso. Não, não é isso. Não é sempre estar disponível, mas é sempre que puder se organizar para ir lá ajudar. Olha, a gente vai vai fazer uma análise de mudas, são 800 mudas, está marcado para sábado. Você pode ir lá ajudar? Olha, sábado de manhã eu não posso, porque eu tenho inglês, mas à tarde eu posso. E é falar que pode e ir ajudar, né? Ou falar, eu posso ir, eu vou, estou lá a tal hora, e não vai, e não aparece. Isso não pode se fazer né? Então, seja honesto, seja franco, sincero. Olha, amanhã eu posso te ajudar, domingo não. Ou amanhã eu não posso te ajudar, mas domingo eu posso, tá? Seja disponível com responsabilidade, tá? Não precisa aceitar sempre, mas também não pode negar sempre, né? Faz aí um meio termo. Não vai deixar também de fazer o seu para poder fazer o do outro, tá certo? Então, e, além disso, trabalhar em equipe de novo, a educação, a sinceridade e a empatia, né? Fazer o exercício de se colocar no lugar do outro. Bom, lá na UENF, então, eu fiz a minha graduação, eu fiz o meu mestrado, doutorado, sempre no mesmo laboratório, sempre com o mesmo orientador. Algumas pessoas me perguntam, né? Acham assim, mas você deveria ter saído para outra instituição, ou pelo menos trocar o orientador, pelo menos trocar a linha de trabalho, enfim. Eu não achei que isso seria necessário, né? De todo modo, eu até organizei, né, junto com o meu orientador, a gente tentar, né, fazer um doutorado sanduíche. Eu ia para Iowa, né, lá o cinturão do milho, né? Ia ficar um tempo lá, na fase final do meu doutorado, mas se coincidiu, na época que eu fosse para fazer o doutorado, eu ia perder muitas oportunidades de concurso aqui no Brasil. Que eu peguei, de fato, uma fase muito boa de concurso, e aí eu falei, bom, se eu for para lá, eu não vou conseguir participar desses concursos, e aí conversei com o orientador e preferi não ir. E fiquei aqui, foi a época que a gente implantou o ISSR, que eu ia para lá para aprender a técnica e trazer aqui para o laboratório, mas aí então nós resolvemos nos virar por aqui mesmo e implantamos então a nova técnica, né, de marcador molecular ISSR dentro da universidade, né?
tivemos lá a ajuda dos colegas que nos mandavam os artigos, depois tivemos dificuldade de mandar sintetizar os primers, precisava estar ali em contato direto com a empresa, enfim, foi um baita aprendizado. Uma outra coisa muito importante que eu consegui, né, gerar dentro do meu grupo de trabalho, né, do meu grupo de estudo, na minha pesquisa, no meu laboratório, foi a confiança, né? A confiança de que precisou, a gente está ali, né, para dar jeito. Então, é uma época da nossa vida de dedicação total, foi de dedicação total, né? Ainda não era casada, não tinha meus filhos. Então, a gente vivia para a nossa instituição, para o nosso mestrado, para o nosso doutorado, para o nosso TCC. E isso gerou muita confiança por parte do meu orientador, por parte dos meus co-orientadores, né? E, por exemplo, isso foi me abrindo portas, foi me dando oportunidades. Por exemplo, quando apareceu uma demanda de uma empresa privada querendo contratar algum melhorista. Quem que eles indicaram? Eu não fui porque eu não quis, né? Eu nunca quis trabalhar em empresa privada. Eu sempre, desde que eu entrei na universidade, eu já sabia que eu queria fazer um concurso público, né? Dei a oportunidade para outro, esse colega está lá, assumiu, está super feliz lá, mas eu não queria, né? Eu não tinha esse perfil. Depois apareceu a oportunidade do estágio docência, né? De nós, alunos de doutorado, podermos assumir disciplinas na graduação e até mesmo na pós-graduação. E isso foi possível, e me foi me dada essa oportunidade de ministrar a disciplina, né? E aí, isso foi potencializando o meu currículo, né? Além da parte acadêmica, de publicação e tal, foi me dado também a oportunidade de carga horária de aula, né? E isso impactou nos concursos que eu participei. Essa foto, pessoal, é só para mostrar para vocês, ela está preparada, né? Está ali arada. E aqui, só para vocês terem o tamanho, a noção do tamanho da área do experimento, né? Tudo isso aqui, ó, vocês vão ver, nós plantamos e depois entramos para coletar o dado. Então, às vezes a gente reclama, né? Ai, meu Deus, que experimento grande, né? Esse foi meu experimento de doutorado, eu fiz em 3 ambientes. Italcara, Colégio Agrícola, em Campos, e Pesagro, em Campos. Então, só para vocês terem uma noção aí do tamanho da área. Mas, por que eu estou mostrando isso? Não é para me gabar, não, né? Mas para mostrar para vocês que a gente tem que se dedicar e a gente já passou muito aperto, né, para poder dar conta. Só um minutinho. Tudo bem lá? Para poder dar conta das oportunidades que nos são dadas, né? Então, foi uma área muito grande, mas eu não estava sozinha, eu tinha uma equipe comigo, né? E quando o colega precisava, eu ia ajudar também. E assim a gente conseguiu conduzir tudo o que foi preciso, gerar nossos artigos, gerar nossas teses e aproveitar as oportunidades. Bom, sobre concursos, né? Eu sou formada em ciências biológicas e me capacitei, né, a minha pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado, foi na área das ciências agrárias. Então, alguns concursos eu não podia fazer, né, porque eu tinha o doutorado em genética e melhoramento, mas eu não era agrônoma, eu era bióloga, né? Mas, dos concursos que me oportunizavam, eu fiz. Então, eu fiz 3 concursos. Primeiro concurso eu fiz para o IFES de Santa Teresa, na área para dar aula de botânica. Depois, em 2009, eu fiz o concurso do IFES Itapina para a vaga de genética e melhoramento de plantas. E depois, em 2009 também, no final de 2009, finalzinho de 2009, eu fiz o concurso da Embrapa, também para a área de genética e melhoramento. Bom, para o da área de botânica eu não passei, né, que foi lá no IFES de Santa Teresa, e depois eu fiz para o IFES de Itapina, fui chamada para o IFES de Itapina,
eu e Sávio, passamos no mesmo concurso, ele na área dele, eu na minha área. E a gente nem tinha doutorado ainda, né, quando a gente passou. E também fui aprovada no concurso da Embrapa, né? Eu fui chamada 2 vezes para a Embrapa. Primeira convocação foi para a Embrapa de Tirirical, no Maranhão, para trabalhar com biologia molecular em caprinos. E depois eu fui chamada para a Embrapa de Sobral, né? Mas essa convocação chegou um mês depois que eu já estava no IFES, então eu optei por não ir para a Embrapa, né? Ficar aqui no IFES, até porque o Sávio também estava, a gente já estava dentro do nosso estado, né? Então a gente abriu mão, né, de ir para longe, né? Para poder ficar aqui dentro do nosso estado. Então, assim, concurso a gente não faz para passar, né? A gente faz até passar. Quem deseja ser concursado? Existem pessoas que têm perfil para não ser concursado, né? E aí é super importante a visão ampla das coisas, né? Por exemplo, ser formado em ciências biológicas hoje não te impede de atuar em ramos das mais diversas ordens que você imaginar. Educação, fármacos, ser empreendedor da área de cosmético, análise clínica, prestar serviço na área de meio ambiente. É tão amplo, que a gente fica assim até de boca aberta, né? Então, assim, não fechem a caixinha, não, saiam da caixa, né, para se colocarem profissionalmente no mercado. Não espera a coisa cair do céu. Corre atrás daquilo que você deseja para a sua vida. Se você fizer bem feito, você vai ter o retorno. Aqui é a mesma foto, só estou mostrando que aqui ela está um pouquinho maior. E aí uma dica, né? Como eu devo estudar? Como vocês estudam? As provas, elas são constatações daquilo que foi aprendido pelo aluno. Se você não foi bem, isso é indicativo de que algo está errado. E aí eu trago mais um relato para vocês, né? Primeira dica, né? A reprovação ela começa na primeira nota baixa que você alcançar. Na graduação, essas notas elas são um pouco mais diluídas. Mas quando você está no mestrado e no doutorado também a gente faz disciplinas, né? Mestrado a gente faz 1 ano de disciplina, doutorado 1 ano e meio a 2 anos de disciplina. Você não tem nota, né? 8, 9, 10, 7, você tem conceito. Conceito A, que vai de 9 a 10, conceito B, que vai de 8 a 9, conceito C, que vai de 7 a 8, e conceito D, que a vaca vai para o brejo, né? E aí você tem que ter uma relação de notas, né? Para gerar o seu CR, o seu conhecimento de rendimento, coeficiente de rendimento. E isso pode te atrapalhar, se você não tiver um bom coeficiente de rendimento. O ideal é que você, num mestrado e num doutorado, você seja A em todas as disciplinas, né? E aí, o que você deve fazer? Primeira providência que você deve tomar quando você não vai bem numa prova. Primeira coisa, procura o professor. Pede para ver a prova, onde você errou. Demonstra para o seu professor que você está interessado em saber o que aconteceu para sanar o problema. Onde eu errei? Se o professor for um professor bacana e te der essa oportunidade de você ver a sua prova, de você discutir com ele, aqui faltou isso, faltou aquilo, olha, você deve responder desse jeito, você deve responder sabe? Então, procura o seu professor. Mestrado e doutorado, então, isso é fundamental. E aí, você reveja a sua forma de estudar e tenta criar um método mais eficiente de estudo. E esse criar um método mais eficiente de estudo me ajudou muito, desde a graduação até o meu doutorado, até hoje, porque eu não parei de estudar, né? Eu vou preparar uma aula, eu estudo. Eu vou falar alguma coisa para alguém, eu estudo. Eu vou escrever um projeto, eu estudo antes. A gente não para de estudar na vida acadêmica, né? Então, uma sugestão que eu dou desde os meus alunos do médio até os do mestrado, né? Seja organizado,
Se a sua profissão é estudar, se você é um estudante, além da sala de aula, você precisa ter um tempo para você estudar. E aí, vamos imaginar que hoje você teve aula. Vamos pegar um aluno da graduação, né? Hoje de manhã você teve aula da professora Monique, de Genética 2. À tarde você teve aula do Cláudio Barberini, Gestão Ambiental. E depois você teve aula da Daiane, de Fisiologia Vegetal. 3 disciplinas pesadas, né? Então, no seu tempo, no seu local de estudo, você vai sentar e você vai pegar o seu caderno do dia de hoje, quarta-feira, vai abrir o caderno. Eu espero que você tenha um caderno, porque se você não tem um caderno, já é um indicativo de que está errado. Precisa ter um caderno. Você faz disciplinas por semestre, 6. Se você não tiver um caderno, você não vai lembrar o que aquele professor falou, né? Então, você tem lá, a Monique falou o quê? Hoje Monique deu interação gênica, né? Deu lá epistasia, pleiotropia, tal. Deu algum exercício? Deu. Vou refazer esse exercício. Ela passou um exercício? Passou. Vou fazer esse exercício. Beleza. Fecha. Vai para Cláudio Barberini. Cláudio Barberini deu o que hoje? Ele ensinou ali a legislação para gestão ambiental. Beleza. Leia. Ele não escreveu nada, não. Ele deu um capítulo de um livro lá, ou uma lei. Leia. Depois, Daiane, deu Fisiologia Vegetal. Pesado. Coisa pra caramba. Uma aula de Fisiologia Vegetal, às vezes, são 3 capítulos do TEIS, né? Difícil. Não dá para estudar tudo hoje, mas começa. O que ela falou hoje? Né? Começa a ler ali o livro do TEIS, porque lá na prova não vai cair só o que está no caderno, não vai cair só uma coisinha lá do livro do TEIS, vai cair os 3 capítulos. Então, você tem que começar a estudar os 3 capítulos. Amanhã, quinta-feira, eu tenho aula da Gláucia, tenho aula da Carla. O que elas deram? Você vai estudar o que ela deu na quinta-feira. E aí você não acumula a matéria. Porque estudar é cansativo. Cansa, né? A gente está com sono, a gente quer fazer outra coisa. Mas seja eficiente, né? Nos seus estudos. Bom, e aí, uma dica. Como você estuda é super importante. Você costuma frequentar a biblioteca? Biblioteca é um ótimo ambiente para você estudar. Porque em casa dá sono, dá fome, dá canseira, dá barulho, dá preguiça. Se você tem de se concentrar para estudar em casa, vai para a biblioteca, vai para o laboratório, se você pertence a um laboratório, né? Outra coisa, conhecimento é diferente de decoreba. O conhecimento, ele é consolidado. Uma vez que você entende um processo, eu entendi o processo de duplicação do DNA, eu entendi o processo de fotossíntese. Nossa, eu entendi que a luz precisa incidir, vai na clorofila, a clorofila fica cheia de energia, libera elétron, que vai para a corrente. E você entende, você nunca mais esquece. A decoreba é um produto perecível. Se você estuda ali, a fotossíntese acontece na presença de luz, porque isso é decorar. Você tem que estudar entendendo. Isso não se faz também de uma hora para outra, tá? É hábito. E não se esqueçam, o aprendizado leva ao conhecimento. Se você tem um bom conhecimento, vai se destacar dos outros e as oportunidades aparecem para aqueles que se destacam, certo? E como dar? Como? Uma pergunta difícil, porque estudar é uma coisa muito pessoal. Existem diversos métodos e depende do seu jeito, da sua personalidade, da rotina da sua casa, da rotina da sua vida, né? Então, tente lembrar das coisas que mais te prejudicam na hora de estudar. Ou seja, é o barulho, então vou procurar um lugar silencioso. A minha casa me perturba porque minha mãe fala uma coisa, meu pai, a televisão, tem criança pequena, então separa um tempinho para você estudar ainda na instituição, lá na biblioteca. Não, na biblioteca, menina, me dá um sono, aquela luz, eu não consigo, me dá dor de cabeça.
como se deve estudar, porque isso varia de acordo com a sua personalidade, certo? Montar um cronograma de estudo, escolher um lugar adequado, o material que você precisa. Não vai estudar 9 horas da noite deitado na cama, que vai dormir, né? É natural. Então, tem essa disciplina também de seja num chão ou num banco, mas num lugar que você consiga ter postura e se concentrar naquilo que você está fazendo, que desperte um pouco o seu cansaço, né? E a sua aprovação começa quando você sai da sua zona de conforto. E é assim que a gente percebe o quanto ser organizado ajuda na nossa rotina de estudo. Organizar o seu horário, estudar na véspera de prova é furada, deve-se estudar com atenção e concentração, e uma dica preciosa, principalmente para quem está se capacitando na área da licenciatura. Saber usar as próprias palavras para explicar aquilo que você entendeu. Isso é fundamental. Se você não consegue explicar aquele processo, significa que você ainda não está preparado, que você ainda não sabe, tá? Então, daí a importância, mais uma vez, do seu grupo de estudo. Explicar um processo, explicar como acontece a respiração, explicar como acontece a extração do DNA, explicar como o primer funciona, explicar como a enzima de restrição funciona. Isso é conhecimento consolidado, né? Vocês já, com certeza, não sei se todos oportunidade de uma aula, né, ministrar uma aula, de acompanhar. Quando você tiver a oportunidade de explicar alguma coisa para alguém, não perca essa chance. Porque é ali que você vai estar consolidando o seu conhecimento. E aí, então, a gente chega na importância do grupo de estudos, né? O grupo de estudo, ele existe para compartilhar, para discutir, para aprender. O grupo de estudo, ele consolida aquilo que você tentou fazer lá sozinho. Olha, eu li um artigo 7 horas da manhã, estava eu mandando uma mensagem para a Laira lá, Laira é minha bolsista, né, também. Laira, faz favor para mim, faz uma busca na internet dos artigos sobre uso do marcador Calpi. Por quê? Por que precisa ter esse conhecimento? Porque se já tem essa informação na literatura, eu vou partir daquilo que já existe, né? Imagina, muito mais fácil eu mandar desenhar um primer que eu já sei que funciona do que ficar ali mandando sintetizar primers ali na cultura, né? Então, isso é compartilhar. Certamente, ela vai procurar os artigos, como ela já me disse, que já encontrou vários, ela vai compartilhar comigo, eu vou discutir com ela e a gente vai aprender juntas, né? Por exemplo, Laira, beleza, achou os artigos? Achei. O que você vai fazer agora? Agora, Laira, você vai fazer o seguinte, você vai olhar desses artigos aí que você encontrou para feijão calpi, quais dos primers amplificou? E quantas marcas polimórficas ele amplificou? Porque talvez o artigo lá trata de 20 primers, mas só 5 deram polimorfismo. Esses 5 é que me interessam. Então, eu não vou mandar fazer 20, vou fazer 5, né? Ou, será que os primers de SSR do artigo 1 são iguais ou diferentes do artigo 2, que são iguais ou diferentes do artigo 3? Será que tem algum em comum e que deu banda polimórfica? Então, eu vou pegar esse que está em comum nos 3 artigos e que deu banda polimórfica. Então, isso é compartilhar conhecimento, é discutir o artigo que nós encontramos e aprender isso, né? O que a gente está. Então, o grupo de estudos é isso. Compartilhar, discutir e aprender de forma consolidada. Fiquei muito feliz de ver a apresentação que o Felipe fez, né, trazendo o histórico, resgatando, e eu gostaria de ressaltar uma coisa, Felipe, que esse grupo de estudo,
ele foi fundado por vocês, né? Vocês, alunos. A demanda foi de vocês. Isso é muito bonito de ver, né? Eu fui só um suporte, porque institucionalmente, né, a gente precisa ter um servidor, um professor que vai estar ali coordenando, porque a gente cadastra isso em outras instâncias, né, dentro da instituição. Mas se nós estamos aqui hoje, né, porque o grupo de estudos, laboratório de genética e biologia molecular, solicitou esse momento, né, quis fazer esse compartilhamento de aprendizado. A partir dos alunos, isso é muito bonito, isso é muito legal, tá? Então, parabéns aí para vocês que fundaram, parabéns para os colegas que estão acampando essa ideia e dando continuidade a esse trabalho. A ideia é a gente fomentar, ou seja, aumentar a participação de pessoas nesse grupo, tanto do nosso campus quanto de outras instituições. IFES Itapina vai vir participar com a gente, IFES Venda Nova vai vir participar com a gente, IFES de Santa Teresa vai vir participar com a gente, porque não conseguiram se organizar hoje para participar, mas eles vão vir. A coisa vai ficar muito boa mesmo, porque cada um vai trazer sua demanda, cada um vai trazer sua bagagem, cada um vai trazer o seu conhecimento, e aí vai virar um caldeirão muito bom de conhecimento, ok? E era isso, pessoal, que eu queria falar para vocês hoje, né? Estou à disposição aí para a gente conversar, para a gente tirar dúvidas, né? Tenho muitas outras coisas que podem ser faladas, dos artigos, dos projetos que a gente vem trabalhando, mas isso a gente pode deixar para um outro momento, que hoje era mais uma coisa mesmo de boas-vindas, para vocês que é um momento maravilhoso vocês participarem aí do nosso grupo de estudo, que a gente fica muito com isso, tá bem? Não sei se era isso que vocês precisavam, né? Se vocês ficaram satisfeitos, mas foi o que eu gostaria, assim, de dar essas dicas práticas aí para vocês, porque vocês estão construindo o futuro de vocês. Ok? Sim, Ana Paula, muito obrigada. As dicas, né, a palestra foram maravilhosas, porque realmente tem dia que a gente fica com aquele sono, chega cansado, projeto, matérias, a gente realmente não está com vontade, só está com vontade de dormir mesmo, então tem que ter aquela disciplina para conseguir sentar, pelo menos para dar uma revisada. Então foi muito bom mesmo essas dicas, acredito que todo mundo, né, pegou um pouquinho para tentar daqui para frente e botar em prática. Minha câmera... Oi? Tem só mais uma dica que eu queria falar para vocês, que tivesse colocado, mas eu esqueci. Depois eu falei assim, putz, não acredito que eu esqueci isso. Mas é o seguinte, agora, né, vocês estão na era mais digital, então os certificados dos eventos, das coisas que vocês participam, eles vêm online, vêm por e-mail, você pega do site, né? Na nossa época, era papel mesmo, né? Você tinha um simpósio, era presencial. Você tinha um curso, era presencial. Você tinha um congresso, era presencial. E aí depois, ou você retirava o certificado ali no final, ou eles te mandavam depois pelo correio. E por que eu estou falando isso? O que acontece é o seguinte, criem um computador de vocês, ou no Drive, uma pastinha, escrito certificados. E todos os cursos, eventos, tudo que vocês fizerem, vai colocando nessa pastinha. Porque quando você for fazer para mestrado, para doutorado, para empresa, para escola, para qualquer coisa, você vai ter que apresentar os comprovantes das suas certificações. Segunda coisa, tem que ter um Lattes. O Lattes não é só para quem vai seguir carreira acadêmica. Qualquer pessoa precisa ter um Lattes. Porque se você for fazer uma entrevista de emprego, apresentar lá o seu currículo de forma organizada,
Se você for participar de um processo seletivo de mestrado, doutorado, prefeitura, CEDU, qualquer coisa, você já vai estar ali, tudo em ordem cronológica, seu endereço profissional, seu endereço residencial, seu telefone, seu contato, onde você estudou, onde você se formou na graduação, os cursos que você fez durante a graduação. Isso é muito importante, tá? Então, quem não tem ainda, cria o Lattes e crie uma pastinha para ir armazenando todos os seus certificados. Os certificados que vocês têm da graduação serve só para você entrar na extensão, cumprir carga horária de extensão? Não. Ele também serve para a sua contratação. Ele também serve como um diferencial quando você for passar no processo seletivo, tá? E quando você vai no processo seletivo, o prazo é muito rápido do edital. Tem edital que fica aberto um mês. E aí, então, se você já não tiver isso organizado, você perde tempo, você perde documento, você deixa de colocar alguma coisa, um curso que você já fez, né? Então, muito importante vocês terem organizados uma pastinha com todos os seus certificados, tá bem? Acho que era só isso de dicas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por exemplo, de certificação do grupo, né, da TCGênesis, vocês têm que ter a porcentagem aí de frequência para poder ter direito ao certificado. Esse certificado, ele é certificado mesmo, né? Ele vem ele vem pelo sistema SRC, que é o sistema de certificação do IFES, né, meninos? Assinado aí pelo diretor do campus, pelo diretor de pesquisa também. Então, vale muito a pena, tá? Sara, ao encontro presencial, por enquanto, a gente não pretende fazer presencial, tá? Pode ser que em algum momento a função do grupo de estudo é também ofertar alguns cursos, né, algumas coisas. Pode ser que a gente consiga fazer alguma coisa presencial, mas eu acho que a gente vai ficar mais no remoto mesmo, até porque a ideia é a gente ter as pessoas de outras instituições, né? Então, ficar se deslocando é muito complicado. Então, tem os meninos da UENF, tem o Israel que está lá em Lavras, tem os meninos dos outros campi, né? Então, a ideia é manter remoto mesmo, tá bom? Pelo menos por enquanto. Agora, se o Felipe, Israel quiserem vir aqui, a Gabi, a Poli, né, quiserem vir aqui dar um curso para a gente também, a Simone, deixa eu ver quem mais. Quem quiser, né, dar um curso para a gente, Israel, fica à vontade. Ei, Paulinho, muito obrigado pela sua palestra, foi assim, um momento muito importante de aprendizado para a gente. Eu fiquei pensando aqui comigo, cara, como que o mundo é pequeno? Eu estou participando junto, tem um menino que faz mestrado junto comigo e ele foi orientado do Silvério, que, que trabalhou junto com a senhora. Eu tenho uma pergunta, assim, que a gente, quando a gente se reúne, né, eu, Felipe, Simone, a Poli, a gente vive reclamando assim, da vida. E eu creio que, como você já passou por tudo isso, dá vontade de desistir. O que você fazia, na época? Bom, os momentos que mais me davam vontade de desistir eram bem extremos, né? Primeiro, a dificuldade que a gente tinha para frequentar o campo aí durante o mestrado e doutorado, porque era longe. A gente tinha que pegar 2 ônibus, e na época da polinização do milho, eram todos os dias. De manhã, que o milho poliniza entre 10 e 1 da tarde, e isso incluía final de semana também. Então, isso desgastava muito, deixava a gente muito cansado. A gente, quando não ia lá
de manhã, é porque estava em aula, né, na UENF, e chegava em casa, a gente não sabia se tomava banho, se almoçava, para poder chegar a tempo de ir para a aula, porque o professor que estava ali ministrando a aula, ele não queria saber por que você estava se atrasando, né? E na universidade, a distância entre aluno e professor é um pouco maior do que a gente percebe aqui nos institutos federais, né? A gente não tem muita abertura para conversar, amigável, né? Alguns, né? Uns são mais sérios, outros a gente consegue, sim, se aproximar mais. E quando a gente mexia com a molecular também, era muito desgastante você passar uma semana fazendo uma análise e o treino não funcionava de jeito nenhum, né? Mas não vinha, assim, que eu me lembre, não vinha em mim esse sentimento só de desânimo mesmo, né? De ficar ali desanimado. Desistir não chegou a passar pela minha cabeça, porque eu sabia que eu não teria outra chance, eu só teria aquela chance, mas o que mais motiva a gente, eu acredito, Israel, é a vontade de ter uma vida melhor, né? E aquilo que eu falei, eu sempre falo isso, não tenho vergonha de dizer. Como eu não nasci em berço de ouro, eu tinha que correr atrás do meu, né? Eu sabia que a melhor forma, né, de conquistar isso de forma justa, de forma honesta, era estudando. Que uma hora eu ia colher o louro disso, uma hora eu ia passar no concurso, né, ia ter um emprego bacana, porque eu gosto muito do que eu faço. Gosto mesmo. Para mim, não tinha, mas dizer que eu ficava entristecida, aborrecida e se sentindo assim, muito, poxa vida, tá demais. Será que é isso mesmo? Será que vai vir o benefício, o bônus? E aí o que nos motiva nesse momento de dificuldade é saber que outros passaram por isso e superaram e conseguiram, né? Então, assim, quando você se coloca num momento de dificuldade, pensa que eles estão ali para serem superados. Você não é melhor nem pior que ninguém, mas eles precisam ser superados, né? Então, e uma outra coisa muito importante, que tudo é muito passageiro. É muito passageiro, né? Então, daí o cuidado que a gente tem que ter de não aproveitar desses momentos de desânimo para fazer disso uma tempestade, né? Quero saber disso, ou esse orientador, né? Não presta, não é gente boa, ou esse colega aqui me sacaneou. Não pense assim. Né? Deixa passar a raiva, deixa passar o tempo. Vão ter momentos de conflitos, né? Nem tudo são flores. Nessa questão de campo mesmo, era o serviço pesado, a gente tinha muito aborrecimento entre nós, colegas, né? O fato de ter que pegar os ônibus para ir para o experimento era algo desgastante. Depois a gente conseguiu resolver isso. Falamos com o orientador, que conversou com o diretor de centro, que colocou uma Kombi, sentido de Kombi, pelo menos 3 vezes por semana, para a gente ir para o colégio agrícola ou a Pesagro, né? Então, assim, quando vier esse desânimo, primeira dica que eu dou, o que está pegando de fato, o que está de fardo pesado, conversa com o seu orientador. Conversa com a sua equipe de trabalho. Expõe o problema, né? Porque, às vezes, por exemplo, talvez se eu já tivesse falado com o meu orientador que estava muito difícil pegar 2 ônibus todo dia para ir, 2 ônibus todo dia para voltar, se eu já tivesse falado isso, talvez essa Kombi teria vindo do mestrado. Né? Eu esperei chegar no doutorado para resolver. Então, quando o fardo estiver pesado, e isso vai acontecer, e não vai ser um momento só não, vão ser várias situações, conversa. Troca ideia. Fala, olha, eu percebi isso aqui está difícil, você colocou aqui um delineamento para mim, que tem 10 plantas por parcelas, será que dá para dividir, para diminuir para 8? Né? Olha, o fulano é minha dupla, esse é o outro aluno, mas fala com jeito, não fala de forma agressiva, né? Por exemplo, talvez você tenha um outro colega aí de mestrado, e sempre que ele precisa da sua ajuda, você vai lá e ajuda, mas quando você precisa, aí ou você fala direto com ele, ou você fala, olha,
olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, talvez você está pensando que o outro está me ajudando, mas não está. Então, a conversa, ela em qualquer lugar, né? Se comunicar, saber, né? Não é falar mal do outro, é falar da situação. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, como é que a gente pode resolver isso, né? É importante também saber que, vocês já devem ter percebido isso, né? Às vezes, você chega ali no laboratório, chega ali no gabinete do seu orientador, cheio de ideias, cheio de coisas, cheio de pergunta, e aí ele não te dá aquela devida atenção, né? Então, assim, explicar também que para o orientador, às vezes, ele está com muita coisa na cabeça, talvez ele vai dar uma aula daqui a pouco que ele está pensando, talvez ele teve uma discussão ali com um colega do grupo de trabalho, então isso também pode acontecer. Se acontecer sempre, toda vez que você encontra orientador, o cara nunca está ali disponível, aí você pode fazer uma reclamaçãozinha com o coordenador de curso. Agora, se for assim uma vez ou outra, alguma coisa ali que aconteceu, você releva, porque com certeza o orientador está sempre com a cabeça cheia. Mas tira da ideia de desistir. Porque se você desiste quando você está num programa de mestrado, ou de doutorado, ou num TCC, se você desiste, o prejuízo, camarada, é muito grande. O que você faz? Independente de ser graduação, mestrado ou doutorado. Então, não desista. Faça uma tese simples, um artigo mais simples, mas não desiste. Pensa que tem coisa pior. Quando você lembrar que você vai ter que bater o feijão, você lembra do tamanho da área do milho lá, da Ana Paula. Né? E parte dele foi comido por capivara. Tá, joia, Paulinha. Muito obrigado pelas palavras. Pois é, o feijão aí. Acabando que quem vai trabalhar com feijão é a Natália e a Laira, né? E o João também, que eu já falei, esse negócio de namorar tem que vir ajudar a namorada também. Agora eu já tenho 2 bolsistas. E é isso, pessoal. Estou à disposição, né? Não sei se todos vocês já são bolsistas, né, de iniciação científica, mas galguem aí se capacitar um pouco mais nas pós-graduações, né? Porque o mercado de trabalho não está fácil, está competitivo e os fortes vão sobreviver, né? Se Deus quiser.